Olá, pessoal, tudo bem? Bom, vamos para o segundo dia de jejum, ok? Hoje, estou num local diferente, estou aqui no consultório. Bom, para quem não conhece, esse aqui é meu espaço, que está aqui atrás de mim. Vamos lá. Bom, como é que foi aí o dia? Como é que foi esse momento de jejum, Nosso primeiro dia. Bom, eu já tinha separado algumas coisas, para o meu café. Eu também tenho reforçado o almoço do Rô, separado alguns alimentos, tudo mais, coisas para a gente conseguir manter. E estamos aí firmes, nesse momento. Tivemos alguns momentos importantes como família. A Esther me trouxe vários questionamentos sobre o jejum, achei muito interessante o jeitinho dela de perguntar sobre. Então ela acaba vivenciando um pouquinho isso em paralelo. E também tivemos os nossos momentos em secreto, onde o Senhor traz aí, muitas coisas sobre nós, que foi muito bom. E agora estamos aqui para falar sobre o segundo dia. Algo importante que eu falei, no final, que nós vamos ler sobre o livro de Neemias. Ler e orar, E fazendo um paralelo com jovens e adolescentes do que a gente tem vivido nos dias atuais, tá, gente? Até como ministério mesmo. Jovens e adolescentes hoje em dia tem sido muito difícil de trabalhar às vezes com esse público. As pessoas falam, nossa, mas que interessante que vocês estão trabalhando com jovens e adolescentes, como vocês são corajosos de trabalhar com jovens e adolescentes. Muitas pessoas falam isso para nós e a gente fala, realmente, é desafiador. Mas eu quero hoje, queremos hoje refletir sobre o comecinho de Neemias, Por que a gente escolheu o livro de Neemias, gente? Eu quero, deixar isso claro assim para vocês, que eu acho muito interessante, O Senhor, ele mobiliza o coração de Neemias para aquelas pessoas que sobreviveram ao tempo do exílio. O coração dele é movido para aquilo e fala, gente, mas esses sobreviventes estão lá. Ele estava na Pérsia naquela época e tá sem muros, tá tudo derrubado, tá tudo destruído, Há esse sentimento no coração de Neemias, E as famílias, ao mesmo tempo, elas precisavam enfrentar todas aquelas dificuldades e voltarem a sonhar, voltarem a viver, não é? Então, assim, essa mobilização nacional acontece como um verdadeiro avivamento, sabe, no coração deles, quando Neemias chega lá, como até uma reafirmação de identidade nacional dos hebreus, se a gente for pegar o livro todo, é um tempo em que há um balanço, sobre o passado e o retorno à palavra de Deus do povo naquela época. E é interessante porque esse mesmo povo é o povo que, se volta muito à palavra de Deus, e que aqui até no comentário da minha Bíblia, eles falam que é sobre eles, nessa situação de erguer essa base do judaísmo, da palavra de Deus nesse tempo, que nascem os futuros fariseus da época de Jesus. Olha que interessante, essa relação. E temos a oportunidade também de ver o quê? Que o sofrimento, a perda, o luto daquele povo, ele serve como algo que os impulsiona para profundas mudanças. E hoje nós estamos precisando disso dentro da nossa sociedade. Como igreja, a gente precisa de pessoas onde a gente possa colher o sofrimento das nossas gerações, ver de fato o que os nossos irmãos estão vivendo dentro da nossa geração, como jovens, quais são as dificuldades, como adolescentes, quais têm sido as dificuldades deles, que a gente possa colher esses sofrimentos, que a gente possa viver isso juntos e de fato fazer uma profunda mudança na nossa sociedade, onde a gente conheça jovens e adolescentes que sirvam a Jesus verdadeiramente, que sejam jovens e adolescentes que tenham o coração prostrado no Senhor, não as nossas limitações do que a nossa geração nos coloca.
É importante quando a gente para refletir nesse jeito, não é? Sobre o livro de Neemias, falando aqui de uma maneira completa. E, bom, e também, né, o que eu acho importante a gente lembrar, que o quanto que nós estamos precisando, sim, da fidelidade de Deus, da oração, da perseverança, da dignidade, da solidariedade, do empreendedorismo, da boa administração, da organização, da estratégia, uma grande consideração para com Deus em todas essas áreas, né, como igreja, como ministério, inspire mais. Precisamos nos movimentar para esse lugar no coração de Deus. E dentro disso, eu vou ler então aqui Neemias, tá bom? Que vai ser o texto de hoje, vai ser o capítulo 1, do 2 ao 4. Vou ler aqui. As palavras de Neemias, filhos de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Gente, quem não se lembra, quem derrubou tudo isso foi na época de Nabucodonosor, né? Que derrubou tudo, que tirou tudo, que fez o povo entrar nesse sofrimento todo, né? Então, assim, ali agora o povo estava destruído, né? E aí, quando Neemias ouve essas coisas, ele sentou-me e chorei, né? No versículo 4 fala: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então, assim, o quanto que essa ligação de Neemias, olha, eu ia falar Jeremias, gente, de Neemia, eram ligações profundas de sentimento com relação ao seu povo e às suas raízes históricas. Ter as suas próprias raízes fortalece a identidade. Então, qual tem sido as nossas raízes, né? Para que a gente se vê, às vezes, tantos jovens e adolescentes se perdendo. Eu acho interessante a gente parar para pensar. Eu fui até dar uma olhada aqui, né? A gente já ouve muito sobre ser uma sociedade cansada, sobre a gente simplesmente sermos uma sociedade paliativa e falar sobre a nossa dor de hoje, né? Sobre a questão da dificuldade que a gente tem em permanecer. E eu fui verificar de onde estão saindo esses pensamentos e eu cheguei a um filósofo que chama Pin Jong Wan, né? É um nominho bem complicado. Ele é coreano e ele vem estudando e ele tem. Eu fiquei muito curiosa para poder estudar um pouco, sabe, esses livros dele, ler esses livros que eu não li, que é A Sociedade do Cansaço, li alguns comentários sobre, O Perfume do Tempo, ensaio filosófico sobre a arte de permanecer, e A Sociedade Paliativa, a dor de hoje. A gente está falando de duas gerações que a gente está lidando hoje. A Millennials, que é a geração que eu faço parte, tem a geração Z, que é a galerinha dos 20 e poucos anos, e a geração alta, que é a partir de 2010 para cá, né? A geração alfa. Então, os adolescentes já estão na geração alfa, tá? Para quem não sabe, isso é importante a gente olhar para aí, né? Para essa parte e tudo mais. E eu acho interessante porque o que, né? Ele fala um pouco sobre como houve essa sociedade do cansaço, uma exaustão assim extrema que acaba surgindo várias patologias, como a hiperatividade, o déficit de atenção, transtorno de personalidade do borderline, a ansiedade, enfim, o burnout. Em resumo, a geração dos milênios, eles acabam se cobrando cada vez mais para fazer o impossível acontecer, né? Para cobrar resultados, cobrar, uma autocobrança muito alta, eles acabam se tornando um pouco, né, vigilantes e carrasco nas próprias ações de cada um deles. E é interessante que a gente vê
o quanto que, diante disso, a gente acabou recebendo aí esse apelido, geração cansada, né? Então a gente vê o quanto que a necessidade de flexibilidade, de bem-estar no trabalho, né? O quanto que daí isso acaba se tornando uma positividade tóxica, ao ponto de parecer que virou uma geração cansada. Ele trabalha um pouco isso, não li na íntegra, mas um dia lerei. Mas estou compartilhando com vocês aqui essa importância de a gente olhar para isso, né? E depois que a geração que tá aí, a geração Z, que é essa pessoalzinho aí dos 20 e pouco, que ainda pega um pouco aí dos adolescentes também, porque esse pessoalzinho da geração Z é de 97 até 2009. Então é um pessoal mais confiante, assertivo, um equilíbrio na vida pessoal e profissional, porém eles estão apenas atrás de solução, eles querem solucionar rápido, né? Eles estão muito ligados a isso o tempo todo. E ao mesmo tempo a geração alfa, né? Que é essa geração que já nasceu com um smartphone, que já tá assim, com os tablets. O mundo digital é um mundo onde eles estão mais conversando, onde eles estão mais presentes, é no mundo digital, né? É lá. Então eu vejo que esses lugares são lugares que nos gera às vezes sofrimento psíquico, gera sofrimento da nossa vida espiritual, né? Faz com que às vezes como igreja a gente viva esse lugar e que a gente precisa também corresponder à geração nesse formato. Então, trabalhando demais, não vendo a dor do outro, às vezes o meu irmão está passando por alguma necessidade, eu não estou percebendo. Às vezes eu tenho um adolescente em sofrimento e eu não consigo fazer a leitura dele porque eu estou olhando mais para o celular do que para o sofrimento dele. Às vezes as famílias estão com doença, algumas coisas referentes ao trabalho e principalmente a vida espiritual de todos nós, no qual a gente se perde diante de tantas atividades ou de tantas informações que nós recebemos do mundo digital o tempo todo. E aí eu faço a pergunta se às vezes a gente tem sido que nem Neemias, sabe? De pegar, gente, aquele tempo e a gente olhar para as situações, a gente abrir um jornal, ver o que acontece no Rio Grande do Sul, a gente vê um jornal e ver o que está acontecendo no Oriente Médio, a gente abrir um jornal e ver a mudança que houve de governança nos Estados Unidos. E como é que está em estado os nossos irmãos? Como é que o nosso coração tem se importado pela vida dos nossos irmãos? Quando a gente lê essas notícias, a gente tem parado e chorado e se lamentado e jejuado para que haja uma mudança de fato, para que a gente permaneça em Cristo e que pessoas possam vir conhecer a Cristo, né? Neemias ali, ele se importou com o povo, né? Hoje, se você faz parte de uma equipe de jovens e adolescentes, é porque você olhou para eles. É porque o seu coração, querendo ou não, está envolvido com eles. A gente viu isso em vocês, né? Então, assim, só que como tá hoje essa chama diante de tudo que tem ocorrido, sabe? E de fato, realmente, né? Quando Neemias, ele no 4, ele ouve as palavras, as notícias, ele senta e chora por alguns dias. Então ele jejua e ora. E hoje a nossa oração é para que você seja despertado e que traga à sua memória pessoas, jovens, adolescentes, e que você possa, o nosso coração possa queimar por eles, para que realmente eles voltem a Jesus. Que no nosso meio de jovens e adolescentes não seja mais como a igreja de Laodiceia, sabe, ser morno, não sei se eu sou frio, se eu sou quente, se eu sou morno, né? Então assim, não, vamos voltar ao amor de Jesus, a olhar para Jesus e orar para que eles voltem nesse amor a Jesus, que o nosso coração volte a se importar sim com jovens e adolescentes que hoje têm buscado tantas outras oportunidades em vez de dar uma importância maior ao tempo com Deus, em intimidade com Deus e conhecê-lo e vivê-lo em caminho de santidade. Então que o nosso coração possa voltar a pulsar nesse lugar, né?
ou melhor, pulsar mais ainda do que já tem pulsado, e que a gente de fato jejue e ore por eles, como Neemias aqui fez, ele chorou, né? Então aqui os nossos motivos de oração hoje são 3. Peça ao Senhor que os nossos corações possam se importar com a vida de nossos irmãos. Ore para que sejamos um ministério que guarda o coração e não nos prostremos à comercialização de Jesus. Ore para que as nossas atitudes possam revelar Cristo em nossa sociedade. Assim, jovens e adolescentes possam seguir Jesus. Então, esses são 3 motivos de oração que a gente vamos estar em unidade, orando sobre essa geração, tá bom? Um grande beijo, pessoal, que a gente continue aí, né, firmes nesse tempo com Deus, tá bom? Um grande abraço para todo mundo.